Perfeito, muito bom. Iniciou a gravação. Boa noite para você que está aqui. Bom dia, boa tarde, você que está vendo gravado depois. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Bom ver aí alguns rostos. Ficamos felizes, né? Em estar junto aí estudando a palavra do Senhor. Ah, Mais uma vez, eu vou falar para o pessoal da gravação. Estou bem gripado, então se eu der uma tosse assim, meio do nada, eu vou tentar sempre travar o microfone. Se não der tempo, já vá me perdoando aí, porque realmente vai escapar. Eu tenho tossido muito, esses últimos dias, passei o final de semana muito ruim, enfim. Então, estou tentando, eu não vou falar tão alto, vou tentar, né? Para não gastar muita garganta, porque daqui a pouco começa a coçar, é um tosse danado. Então, já vão me perdoando, por favor. Ok, a gente está estudando a carta de João, né? Vimos o capítulo um, capítulo 2, né? Ou seja, tivemos a introdução, vimos os capítulos um e 2. No capítulo 2 a gente parou no verso 17, né? Então a gente parou no verso 17, e hoje a gente vai continuar do verso 18. Vamos terminar o capítulo 2, pelo menos, assim espero. Então, vocês conseguiram ler o capítulo 2? Deu certo? Como que é? Eu queria começar com perguntas, né? O texto vai dizer aqui, e eu vou deixar bem enfático a minha pergunta, né? O texto, né, diz de que esta é a última hora, né? 1 João 2,18. Filhinhos, esta é a última hora. Como assim? O que que vocês entendem disso? Se você puder abrir o microfone e falar ou escrever aqui no chat, que última hora é essa? Última hora de quê? Última hora de quê? Né? Que o texto parece que diz que. Porque João está dizendo, esta é a última hora. Né? Então, o que que seria essa última hora? Última hora em relação a quê? Né? Como que é? O que que vocês entendem desse pequeno. Essa frase inicial do versículo 18? Que é literalmente assim no texto original. Quem quiser falar, pode ficar à vontade, tá? Tanto escrevendo no chat. Enquanto isso, eu estou abrindo aqui na outra Bíblia, que eu vou um pouco. E no texto vai dizer o seguinte: Pai dia, escate hora estim. O última Última hora. hora não pode ser em relação à vida dele, não? A carta dele já estava no fim da vida dele, por aí. Hum, legal. É uma boa possibilidade, né? Escate hora estim. É, literalmente é filhinhos, última hora é. Aí em português a gente traduz, esta é a última hora, né? Essa é uma possibilidade de interpretação de que João está escrevendo a lá Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, né? Quando Paulo vai dizer, olha, eu já estou sendo oferecido por libação e a hora da minha partida é chegada, combati o bom combate, guardei a carreira, completei a carreira, guardei a fé, né? Aquela coroa da justiça me está guardada, não sei o quê. Então, Paulo está dizendo: olha, eu vou morrer, eu já sei que eu vou morrer. Então, cuida aí do negócio, né? Então, ele escreve 2 Timóteo. Então, ó, uma possibilidade de interpretação é essa, né? Que João está dizendo: olha, eu vou morrer, eu já estou velho, né? É a última hora, é o último, é o trem da meia-noite, né? Depois é só igual aquela música, né? Sou filho único, né? Tenho minha casa, né? Que ele vai dizer, né? Se eu não pegar esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã, né? Então, será que é a última hora, né? Que João está dizendo, olha, eu estou partindo e, e, e eu não vou conversar com vocês mais. Essa é uma possibilidade de interpretação. Eu não vou por esse lado, né? O texto diz assim, eu acho, né, que a última hora tem a ver com o plano de Deus de salvação da humanidade. Então, em comparação ao plano de Deus, o momento em que estamos vivendo é a última hora. É muito interessante isso, porque na visão bíblica, desde que Jesus foi aos céus,
nós estamos nos últimos dias. E por que últimos dias? Alguns vão dizer, mas Renato, como assim? Últimos dias, né? Lá no final dos tempos, aquela coisa toda. Veja, se a gente entende que a Bíblia, do jeito como ela apresenta, né? Que Deus criou o mundo e, por um período de tempo, ele lidou com as pessoas caídas através de um povo para iluminar as nações, que era o povo de Israel, a nação de Israel, até a chegada do Messias. E essa é, vamos dizer assim, esse foi o primeiro round, o primeiro estágio da coisa. Logo depois, Deus envia o Cristo, que é o Filho, nosso Senhor Jesus, para fazer a obra expiatória, para fazer a redenção. Depois que Cristo vai embora, ele vai assunto aos céus e envia o Espírito, não tem mais nada depois. Não vai ter outro trato de Deus com a humanidade depois. Depois de que Cristo foi assunto aos céus e o Espírito desceu, entramos nos últimos dias. Por quê? Porque não vai ter outros dias depois. Depois que Cristo voltar agora como juiz, né? Não como a gente viu antes, né? Como aquele que vem trazer paz à terra, aquele que vem restaurar todas as coisas, aquele que, na linguagem de Romanos, vem reconciliar consigo mesmo todas as coisas, né? Não, não, a gente não vai, Cristo não vai aparecer mais assim, ele vai aparecer como aquele que executa o santo juízo de Deus e destrói Satanás e os seus anjos, e lança eles no lago de fogo que arde em enxofre. Veja, não tem mais nada depois disso. Esse tempo que nós estamos vivendo são os últimos dias, são o fim dos tempos. O fim dos tempos não é lá na frente, quando tiver o anticristo, não sei o quê. Na linguagem bíblica, o fim dos tempos, os últimos dias, começou lá quando Cristo veio para a Terra, começou os últimos dias. Por quê? Porque acabou o trato que ele vai ter com a humanidade. Ele morreu pelos pecados, ressuscitou e foi para os céus. Começou os últimos dias, né? E assim, para não ficar somente nas minhas palavras, a gente vai ver um texto, por exemplo, lá de Atos, né, que vai trazer essa ideia lá em Atos, capítulo 2. João vai, Lucas vai falar sobre isso, né? Ó, Atos, capítulo 2, quando Pedro está pregando lá no Pentecoste, ele está pregando, né? Olha lá, diz assim, ah, perdão, diz assim, então Pedro, Atos 2,14. Então Pedro levantou-se com os 11, né? Ou seja, Pedro cheio do Espírito Santo, né? O Espírito desceu sobre toda a carne e encheu todos os apóstolos. Então Pedro levanta junto com os outros 11 apóstolos, dirigiu-se à multidão, ou seja, falou para aqueles que estavam ouvindo. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi dito, predito pelo profeta Joel. Abre aspas, e ele cita a profecia de Joel, capítulo 2. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, ou na tradução mais antiga, sobre toda a carne. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Ou seja, nos últimos dias. E Pedro está dizendo que isso aconteceu no dia de Pentecostes. Então, o dia de Pentecostes são os últimos dias. Olha um outro texto aqui que vai ajudar a gente. Vamos lá para Hebreus. Hebreus, capítulo 1, vai dizer o seguinte. Hebreus diz assim, olha que interessante. Versículo 1, Hebreus 1, 1. Há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nos últimos dias nos falou pelo Filho. Nos últimos dias, nesses dias agora, né? Então, na linguagem bíblica, e tem outros textos que a gente pode ir também, mas eu não vou fazer para não alongar a aula, mas na linguagem bíblica, os últimos dias começou quando Cristo pisou na terra. Porque Deus não vai ter outro trato com a humanidade depois de Cristo. Não tem purgatório, não tem nada. É Jesus Cristo por fé. Você recebe ele como seu Senhor e Salvador,
arrependido, batismo, aquela coisa toda, tal, tal, tal. Sim, amém. Vai para o céu, descanso eterno, não entra mais em juízo, passou da morte para a vida. Não, eu rejeito Cristo. Então você vai ser condenado junto com Satanás e os seus anjos e vai. Não tem outro trato. Os últimos dias começou. Então, quando João, e agora voltando lá para o texto de João, diz assim: filhinhos, esta é a última hora, é estamos na reta final da jogada. Não vai ter outra coisa depois. E ele vai dizer que vocês ouviram que o anticristo está vindo. E a palavra anticristo aqui é uma palavrinha grega que não foi traduzida, ela foi transliterada. Anticristo em grego é anticristo. É a mesma palavra, é igual a palavra batismo. Batismo não é tradução. Batismo é transliteração. Se a gente fosse traduzir batismo na Bíblia, seria imergir, mergulhar, né? Então, quando o texto diz assim, e de fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, deveria ser mergulhando-os, imergindo-os, né? Submergindo-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não foi traduzido. Tem um monte de palavras assim que não foi traduzido. Presbítero é outra palavra. Presbítero não é português, presbítero é grego. Mas a gente fala porque a palavra foi transliterada. Essa palavra aqui, anticristo, também. Anti é uma preposição, uma palavrinha grega que significa contrário a, né? Antidemocrático. Anti. Fixo. Hum? Fixo. Não entendi. Ah, é um prefixo. Isso, aham. Um prefixo que vai dizer anti, que quer dizer contrário, né? Ao contrário, oposição, né? Então, eu sou anti-dieta, né? Então, eu sou contrário à dieta. Anti-flamenguista. Eu tinha um camarada com a blusa do Flamengo, ainda bem que ele desligou a câmera, né? Anti-flamenguista, ou seja, eu sou contrário aos caras do Flamengo, né? Então, anti é contrário. E Cristo é uma palavrinha grega, Christos, que é a palavra hebraica Mashiach, que é a palavra Messias, ungido, né? Então, anticristo é anti-Messias, anti-ungido, anti-salvador, contrário a Salvador, contrário a ungido, né? Então ele vai dizer: vocês ouviram falar que o anticristo está vindo. E isso estava no popular. Paulo fala disso em 2 Tessalonicenses, e a gente consegue dar uma lida lá e ficar meio antenado. Porque Paulo dizia em Tessalonicenses que o homem da iniquidade, ele vai, o mistério já opera, mas tem alguma coisa que o detém, né? Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então, os irmãos liam todos esses textos e eles tinham ouvido falar, ainda que lá em Tessalonicenses não tem a palavra anticristo, tá? Não tem. Né? Tem o opositor, aquele que é o homem da iniquidade, né? O homem mau, né? Aquela coisa toda lá em Tessalonicenses 2. Mas eles tinham essa ideia de que alguém ia se levantar contra Jesus. Alguém contrário à fé. Então ele está dizendo: vocês ouviram falar de que ia chegar alguém que ia fazer isso. Aí o problema qual que é? É quando a gente lê esse texto com os óculos de Apocalipse. Aí a gente pega lá o óculos do teólogo do Instagram, que vê besta 666, vê um monte de BO, um monte de coisa que não tem nada a ver, né? Que o anticristo era Saddam Hussein, depois o anticristo virou Putin, aí depois virou Donald Trump, aí depois o anticristo foi Bolsonaro, depois o anticristo foi não sei o quê, agora o anticristo é Lula. Então, o problema de ver esse pessoal, que a gente chama de escatologia de jornal, é esse pessoal, porque eles vão ficar inventando moda, né? Inventando coisas o tempo inteiro. E João vai quebrar com essa nossa expectativa, porque ele vai dizer que, na verdade, o anticristo já veio. E não é um anticristo, são vários anticristos. Olha lá. Já agora, muitos anticristos têm surgido. Na tradução mais antiga diz, têm saído pelo mundo. Eles, por isso sabemos que esta última hora. João está dizendo qual é a evidência que eu sei que estamos na última hora.
É porque muitos anticristos têm saído pelo mundo. Muitas pessoas contra a fé. E aqui pode ser uma referência clara, e eu creio que é, aos gnósticos. Os gnósticos são anticristos, né? Eles são contrários a Cristo. Ele vai dizer isso. Se alguém diz que Jesus não veio em carne, este tem o espírito do anticristo. O que que é o anticristo em João? Toda pessoa que é contrária a Cristo. Então podemos ter muitos anticristos hoje. Não só podemos, como temos. Toda pessoa que é contrária à comunhão verdadeira, aos ensinos de Cristo, é um anticristo. Então, não entenda anticristo como alguém com um tridente, com um chifre, né, com um rabo vermelho, pintado como se fosse o Satanás, né? Daquela coisa do pica-pau que a gente escuta. Não é bem por aí. Anticristo é todo aquele que se opõe a Cristo. Então, é, e João vai deixar um negócio muito extraordinário, que ele vai dizer que muitos anticristos. Eu vou contar uma história antes de falar o versículo que você vai dizer é verdade. Quem que vai? Ó, presta atenção. Eu vou citar nomes aqui porque eu não tenho medo, assim, né? Eu não tenho problemas em citar nomes. Eu trato as pessoas, com bastante respeito, eu respeito todas elas, né? Mas eu discordo veementemente de algumas posições que muitos pastores, teólogos, né? Esse pessoal aí, muita gente tem. Do mesmo jeito que o pessoal pode discordar das minhas opiniões, e tá tudo certo, né? A vida é assim mesmo. Por exemplo, quem que causa mais estrago para a fé? É um Leandro Carnal, que é ateu, declarado ateu, né, que diz, não, eu não acredito em Deus, eu não quero filósofo, vai por esse caminho, um caminho mais secularizado, aquela coisa toda. Ou é um Caio Fábio? Eu acho que Caio Fábio causa muito mais problema à fé do que um Leandro Carnal, que é ateu. Porque Caio Fábio, ele é pastor, ele foi a referência maior da década de 80, o reverendo Caio Fábio. Eu tenho um livro de Caio Fábio, né? Lidando, aprendendo a lidar com o sofrimento, assim, o que o sofrimento ensina no nome desse livro. Legal, muito bom. Foi o cara da década de 80, da década de 90, o Caio Fábio, né? Ele é enaltecido por muitos dos mais velhos, os caras com 50, 60 anos, 45 e tantos anos. O cara que via teologia naquela época e parou no tempo e não continuou vendo mais, né? Então, esse pessoal tem essa imagem muito boa de Caio Fábio. Mas o cara fala umas asneiras, cara, que assim, é impossível de você conseguir concordar com o que ele fala, né? Assim, é complicadíssimo. Quem que causa mais desserviço para a fé? Quem que faz mais desserviço para a fé? É o Leandro Carnal, que é um ateu convicto, declarado, ou alguém que se diz pastor e tal e que ensina o evangelho totalmente distorcido? Parece que é alguém que ensina o evangelho totalmente distorcido. Aí, olha o que João vai dizer. Verso 19: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Então, o cara que vem, aprende Bíblia, fica na igreja, aquela coisa toda, e depois o cara sai e ele ensina contra Cristo, ele é anticristo. Todas as pessoas que ensinam o contrário do que Cristo ensina é anticristo. Ponto. Pelo menos no contexto de João. Ah, não, quer dizer que ele é o anticristo do Apocalipse, não sei o que não. Aí é outra história, a gente discute em outro momento. Estou falando do anticristo aqui de João. Todo mundo que ensina o contrário. Cristo disse, mais bem-aventurado é dado que receber. Se eu digo não, é muito melhor receber. Eu prefiro, é muito melhor do que dar, eu estou sendo anticristo. Não, Jesus diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, não, eu não, eu faço vista grossa, deixa esse povo sofrer, o problema é deles, cada um com seus problemas. Anticristo. Não, bem-aventurado, olha, você tem que perdoar seu irmão. Não, não precisa, irmão. Ele fez mesmo, ele merece. Anticristo. Diz todo aquele ensino que vai contra os ensinos de Cristo é anticristo. Então, qual que é a receita? Conheça a Bíblia. Estude a palavra de Deus. Porque se alguém vem com um papo que é contrário a Cristo, você já vai saber, isso aí é anticristo.
Isso aí está ensinando outro Jesus. Não é o Jesus da Bíblia. E é o que mais tem aqui, tá? Na internet, é o que mais tem. O pessoal ensinando outro Jesus que não é o Jesus da Bíblia, né? Eu lembro de um podcast que eu estava ouvindo de 3, 4 horas, de o cara defendendo um Jesus que não existe. E na cabeça dele existe. Só não é o da Bíblia. É outro que ele criou na cabeça dele. Mas na Bíblia não tem aquele Jesus que ele diz. Então, assim, é anticristo. Aquele que ensina o contrário de Cristo é anticristo. E João vai dizer que, na verdade, eles saíram dos nossos porque nunca foram cristãos. São dissimulados, falsos. E aí, talvez uma boa referência aos gnósticos. Eles tinham sido cristãos, entendiam de Jesus, da coisa da fé ali, saíram da igreja e estão ensinando outra doutrina, outro ensino, anticristo. O texto segue e diz, mas a realidade não era dos nossos, pois se fossem nós, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Ou seja, o fato da pessoa apostatar da fé, isso é apostasia. O fato da pessoa apostatar da fé mostra que, na verdade, a pessoa nunca foi convertida. A pessoa era um dissimulado, era um falso, né? E aí o texto segue e diz, verso 20. Aí é interessante. Oh, maravilha. Vamos parar por aqui e eu vou abrir para perguntas. Deu para entender? Ficou clara essa questão do anticristo? Como que tá aí? Tá tranquilo? Deu para pegar? Eu queria perguntar, você lembra, e aí você não precisa citar nomes, nada, mas você lembra de alguma ocasião que alguém ou que você se deparou com algum anticristo? Agora não é aquela besta de Apocalipse 13 que sai da terra, né, que tem, não é disso que eu estou falando. É do anticristo de João. Já aconteceu isso com vocês? Tem uma frase de Chesterton que ele diz o seguinte: o anticristo não vem igual um diabo com tridente e rabo, e cabelo vermelho. Geralmente ele vem defendendo o aborto. Essa frase de Chester também é interessante. Alguém que vem e defende o aborto é anticristo. Alguém que vem e defende que tem que roubar os outros, mercadejar a fé dos outros, anticristo. Alguém que diz que você tem que ter um político lá que vai salvar a humanidade, o grande Messias da nossa igreja, aquela coisa, anticristo. Todo mundo que ensina o ensino contrário ao de Cristo é anticristo. Perguntas, dúvidas, comentários. Uma coisa é isso que tu falasse de muitas vezes o anticristo ele é visto como uma pessoa que na aparência é má, né? Já é má de aparência, né? É o vilão da Disney, né? É um cara de vermelho, preto, nariz pontudo, não sei, uma coisa do tipo, né? E a ideia é o contrário, né? É uma pessoa muito gente boa, muito simpática, e ela vai conquistar você, né? É o Caio Fábio, né? Ele é uma pessoa Um simpática, é velhinho, uma um pessoa velhinho, gente muito. boa, barbudinho, que anda com uma bengalinha, né? Que só fala coisa contra Jesus, né? E acho que a ideia é essa das cartas, né? Avisar não por causa dos atos dessas pessoas, que eles vão disfarçar muito bem, né? Mas é a doutrina, né? O que essa pessoa está ensinando. Ele nunca fala, né? Quem está vestindo assim assado é de um jeito ou de outro. Não, ele diz a mensagem. A mensagem da pessoa, você vai perceber pela mensagem da pessoa. Sim, e isso não tem a ver com cor, não tem a ver com continente, não tem a ver com posição social. Tem anticristo rico, anticristo pobre, anticristo preto, anticristo branco, anticristo bonito, anticristo feio. Todo aquele que fala contra Cristo é anticristo, né? Eu lembro agora, por exemplo, do apóstolo Pedro. Jesus chama ele de Satanás. Ele vai dizer: vá para trás de mim, Satanás. Porque Pedro não queria que Jesus morresse. Se Jesus não morre, não tem salvação. Essa atitude, essa fala que saiu da boca de Pedro, veio de quem? De Satanás.
contra Cristo. Ele queria impedir Jesus de fazer aquilo que Jesus veio ao mundo fazer, salvar a humanidade. Não, Senhor, isso de modo algum te aconteça. Para trás de mim, Satanás, né? Você tá sendo influenciado aí pelo inimigo, né? Então, a gente precisa estar atento para saber se aquilo que nós ensinamos está de acordo com os ensinos de Cristo, porque se não está, a gente está fazendo como o anticristo. Muito interessante isso, cara, que você comentou. Muito interessante. Agora a gente vai passar por uma fase que é que o cara que é mais pentecostal, ele vai dizer aleluia, glória a Deus, né? A unção, né? Um é ou unção? Um é, né? Unção. Veja só, o cara que é pentecostal, ele vai dizer, nossa, unção. Esse texto é um texto um pouquinho complicadinho de interpretar. Geralmente ele tem, majoritariamente, interpretações maiores, duas interpretações. Eu fico com uma delas e você pode ficar com uma das duas, com a minha ou com outra, como você quiser. Mas olha só, não com a minha, né? Com a que muitos outros teólogos também pensam, né? Eu só estou externando aqui, que é a que eu acredito, mas ele vai dizer, olha que interessante, qual que é o contexto? Anticristo. Qual que é o contexto? Os caras saíram da igreja para ensinar coisa contra Jesus. Esse é o contexto. E qual que é o que João vai dizer aqui agora no verso 20? Vocês têm uma unção. Vocês têm uma unção que precede, ou que procede, perdão, melhor dito, do santo. Então ele vai dizer, olha, vamos recapitular, para deixar bem amarrado a ideia. Filhinhos, muitos anticristos têm saído pelo mundo. Cuidado, essa é a última hora. A gente sabe que é a última hora porque eles estão saindo aí fora. E, na verdade, muitos saíram do nosso meio, mas saíram porque não eram dos nossos. Se fosse dos nossos, teriam ficado. Mas vocês têm a unção do santo. A unção que vem do santo, que procede do santo. E todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem a verdade e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Quem é esse, no contexto aqui, que nega que Jesus é o Cristo? No contexto, é o anticristo. O anticristo é aquele que nega que Jesus é o Cristo. Ele é o anticristo que ele falou que muitos têm surgido, têm saído pelo mundo. Aí o texto segue e diz o seguinte: João está dizendo, olha só, vocês têm a unção que vem do santo e vocês têm conhecimento. Eu não estou escrevendo como se vocês não soubessem, porque vocês sabem a verdade. E ainda mais, vocês sabem que da verdade não sai mentira, não procede mentira. E ele vai dizer, quem que mente? É aquele que nega que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Senhor. Né? Eu lembro a primeira vez que eu falei ensinei sobre isso, o pessoal, teve uma irmãzinha que levantou a mão, perguntou se Jesus Cristo era o nome de Jesus. Veja, Jesus é nome, Cristo é um título, né? Né? O nome dele no RG, né? Jesus Cristo de Nazaré, né? Não, Cristo é o título, Messias. Ele vai dizer, quem que é anticristo é aquele que nega que Jesus é o Messias. Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele, perdão, todo o que nega o filho também não tem o pai. Por quê? Porque eles estão na comunhão verdadeira. Você não tem como aceitar Cristo e deixar Deus. Você não tem como aceitar o Espírito e ficar sem o pai e sem o filho. Você não tem como ficar só com o pai e deixar o filho e o Espírito. Porque eles estão na comunhão verdadeira. Lembra? É a perfeita comunhão, a comunhão plena. Então, você não consegue fazer isso. E ele vai dizer: quem nega o pai
nega o filho. E por que que ele fala isso? Porque quem é anticristo nega o filho. Quem negou o filho não tem o pai. Porque eles estão juntos. A obra é junta. O trabalho é um só. Eles são um só Deus. Então, veja, ele vai dizer: todo aquele que nega o filho não tem o pai. Mas quem confessa publicamente o filho também tem o pai, né? É paralelismo antitético aqui. Quem nega, não tem. Quem confessa, tem. Então, aquela coisa extraordinária. Agora, que unção é essa? Agora eu quero ouvir. Esses dias agora, eu vi um cara sendo ungido apóstolo. O cara pegou um pedaço de chifre de boi, sei lá o que foi, de bezerro, sei lá o que foi, de touro, colocou óleo em cima e estava ungindo o cara apóstolo. Eu tenho uma familiar muito próxima a mim, de tradição neopentecostal, e ela trazia o óleo ungido. E ungia carro, ungia moto. Até minha irmã um dia foi obrigada a tomar esse óleo ungido. Vomitou tudo a bichinha, coitada. Né? Mas era o óleo ungido, que o cabo ungiu, né? O camarada lá pegou e ungiu o óleo. O que que é essa unção? E vamos pensar no contexto. O texto diz: vocês sabem que o camarada é anticristo e saiu do nosso meio porque não eram dos nossos. E vocês têm a unção que vem do santo, que procede do santo. E todos vocês têm conhecimento. Verso 20. Eu não escrevo a vocês como se vocês não conhecessem. Vocês sabem que a verdade, né? Nenhuma mentira procede da verdade. O que que é essa unção? Queria ouvir vocês. Deu para dar uma clareada aí, ou ainda está bem complicado? Igual aquele texto que a gente leu anteriormente, quem está nas trevas não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram, né? É um texto meio obscuro. Como que é? Queria ouvir vocês aí. O que é a unção que procede do santo? Unção que procede do santo. Então, ó, eu vou dar duas possibilidades para vocês, que é o que majoritariamente é aceito, né? Assim, que faz sentido dentro do contexto, né? Então, vai ter gente que vai dizer, e aí eu acho, é aquela brincadeira que eu digo, é hermenêutica Thundercats, né? O cara tá vendo mais do que o texto. O cara que é homem, mais um pouco mais velho, que via Thundercats, vai saber do que eu tô falando, né? O Lion, né? Visão além do alcance, aquela coisa toda. Veja, a pessoa que é mais, e aí eu vou dizer, que vê o texto enviesado, porque ela é neopentecostal, porque o pastor unge tudo, ele vai pegar a Bíblia e unge a Bíblia. Ele vai pegar um lenço para limpar a cara de suor, ele unge o lenço. Aí ele vai botar o sapato para, né, para ir para o culto, ele unge o sapato, né? Ele unge o terno, ele compra uma moto, uma Pop 100, ele unge a Pop 100, ele compra um carro, ele unge o carro, né? Ele compra uma casa, ele unge a casa. Então, tem gente que é mais desse ambiente, um pouco mais, não vou usar essa expressão espiritualizado, porque eu acho que isso não é espiritualidade, mas um pouco mais diferenciado, digamos assim. Uma pessoa que tem essa tradição, ela vai dizer, não, aqui a unção é que João ungiu essas pessoas, né? João ungia com a unção do santo. Olha, isso é interessante, viu? Eu vou perguntar para você e eu vou dizer para você fazer isso com todo mundo que você conhece. Tem uma música que minha mãe cantou há milhares de anos atrás, de Cassiane, a famigerada Cassiane, a famosa Cassiane, né? Que dizia assim: se tentarem matar os teus sonhos, né? Essa música Noé cantou quando ele desceu da arca, né? Sufocando o teu coração. Não sei se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. E aí ela vai continuar cantando, no final ela vai dizer: recebe a cura. No refrão: recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação.
Pergunte para 99% das pessoas que cantam essa música o que que é unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação, que ele vai dizer aquela bela frase, né? É mistério, meu irmão. Isso aí é coisa que Deus faz na vida da gente, né? Não sabe o que é. Olha, esse culto foi cheio da unção de Deus. O que é cheio da unção de Deus? Me explica. É quando Deus derrama da mensagem dele, né? Mas ele faz isso todo o tempo. Pedro vai dizer que em Cristo, né, está o pleno conhecimento. Que a gente conhece em Cristo, a gente tem tudo o que a gente precisa. Segunda de Pedro, capítulo 1. Então, o que é unção? O camarada que é mais de tradição pentecostal, ele vai por esse caminho. Não, unção aqui é aquela coisa que vem, né, do Espírito Santo. Eu não acho que isso tem nada a ver com esse contexto. E eu vou dizer para você, sabe onde é a única vez que aparece isso no Novo Testamento? Aqui. Então, o cara que diz que tem unção, ele não sabe nem do que ele está falando, cara, porque esse é o único texto que fala disso no Novo Testamento. Único. Todo o resto é no Antigo. Ungir rei, derramar. Lembra? Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Salmo 23. Ungir, né? Tudo Antigo Testamento. Vai ungir um rei. Lembra? Elias, 1 de Reis, capítulo 18, 19 ali, ele vai sair, vai ungir o rei da Síria, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Saul vai ser ungido rei, Davi, aquela coisa toda. É ungir para separar. A palavra Messias, Mashiach, significa ungido, aquele separado, aquele escolhido para fazer a missão, o Messias, o Salvador. Mas no Novo Testamento não vem cantar unção de ousadia, unção de conquista para o meu lado, porque não tem na Bíblia. Você vai ler de Mateus, Apocalipse, não tem unção nenhuma. Né? O que, que seria isso? Será que é derramar o olhinho, né? Com um lencinho para ungir o carro, para não pegar mal olhado, para o inimigo não jogar seta, né? Tem pessoas que precisam dar seta, né? Vai dirigir e não dá seta, né? Aí acha que Satanás também vai dar, né? Satanás dá outras setas, né? O que, que seria isso daí? Então, eu acho, tem duas interpretações aqui, tá? A primeira é que a unção é o Espírito Santo, é o próprio Espírito. Essa é uma interpretação amplamente bem defendida e cabe bem no contexto. Você pega o contexto e vai dizer verdade. Como é que eu sei que aquela pessoa tem o espírito do anticristo? Porque eu tenho o espírito de Deus. Eu tenho a unção que procede do santo, né? E que me impede de eu, e que me ajuda na percepção dos ensinos anticristãos e também me impede de fazer coisas anticristos, né? Me ajuda nessa caminhada a favor de Jesus, não contra Cristo. Então, essa é uma possibilidade de interpretação. Uma outra possibilidade também bem difundida e que eu acho que dá na mesma, mas eu estou na segunda, é que a unção é o conhecimento. Né? Então, eu acho, Renato César, se você perguntar, Renato, como você interpreta esse texto? A unção aqui é o que para você? Eu acredito que é o conhecimento. É o fato deles conhecerem os ensinos de Cristo. Isso, para mim, no contexto, é a unção que João vai dizer. Mas olha, esses caras saíram do meio da gente, na verdade eles não eram do nosso. Mas vocês têm a unção. E todos vocês têm o conhecimento. Então, eu não preciso ensinar uma coisa para vocês que vocês já sabem. Vocês têm o conhecimento das verdades de Cristo. Isso é a unção. Então, quando eu digo, e aí, mas veja, o conhecimento vem de onde? Do Espírito. Então, na verdade, uma coisa respinga na outra. A grande maioria dos intérpretes, você pode isso ler amplamente, você vai encontrar os caras, é o Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Então, eu acho que é o conhecimento, mas esse conhecimento procede do santo. E eu acho que está uma referência ao Espírito aqui. Então, eu acho que é uma coisa dá na outra, né? É a mesma coisa ali, mas eu acho que a Ele fala unção aqui é o sobre conhecimento. unção, né? O versículo 27. Sim, sim, sim. Ó, quanto a vocês, a unção que vocês receberam dele permanece em vocês e não precisam. Por isso que eu acho que isso aqui é o conhecimento. Olha lá. E vocês não precisam que ninguém os ensine, mas a unção recebida dele, que é verdadeira e não é falsa,
os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Então, é o conhecimento ou é o Espírito Santo que ensina todas as coisas? Então, eu acho que é o conhecimento, e se a gente permanece nos ensinos de Cristo, naquele conhecimento que temos dos ensinos de Cristo, se a gente permanece nessa unção, nesse conhecimento, ninguém precisa ensinar nada para mim. Cara, chega um camarada. Olha só, eu fui fazer campanha evangelística. Eu moro aqui na cidade de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, e estávamos eu e minha esposa, junto com outros irmãos, mas nesse dia específico, eu e minha esposa, fazendo um evangelismo nas ruas, entregando panfleto, oferecendo cursos bíblicos grátis para evangelizar as pessoas. Cheguei numa mesa, numa avenida bem movimentada, tinha um restaurante de esquina. Eu cheguei lá entregando panfletos e tinha uma turma que era. Testemunha de Jeová, um homem, uma mulher e duas crianças, né? Duas. Eles estavam almoçando e eu não sabia que eles eram testemunhas de Jeová. Eu só cheguei e falei: olha, se vocês quiserem estudar a Bíblia, minha esposa falou com a mulher também e tal, não sei o quê. E ele falou: ah, vocês estudam a Bíblia? Eles falaram para a gente. Eu falei: ah, sim, a gente gosta de estudar a Bíblia, né? Aí ele falou: nós também. Eu falei: oh, que maravilha, olha só. Então tá tudo certo. Se você gosta de estudar a Bíblia, eu também gosto de estudar a Bíblia, então a gente tá feito. Aí ele falou: inclusive, a gente ensina a Bíblia para as pessoas. Eu falei: olha só, é o que eu faço nos últimos anos. Ah, é? Como que é? É, nós somos testemunha de Jeová. Aí chega, a minha vista escureceu, né? Deu uma vertigem assim na hora. Eu comecei a me segurar nos cantos. Eu falei: veja só, eu não preciso que alguém me ensine, porque eu tenho a unção que procede do santo. Eu conheço os ensinos de Cristo. Não adianta esse cara vir me dizer que Jesus é um Deus, que foi criado pelo Pai, que ele não é Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas, que ele é um Deus, que ele é um Deus menor. Não vem com esse papo pro meu lado, que só tem um Deus que é Jeová. Não vem com esse papo pro meu lado, porque eu não preciso que você me ensine, porque eu tenho um unção que procede do santo, os ensinos de Cristo, o conhecimento sobre os ensinos de Cristo. E João vai dizer: é por isso que ninguém precisa ensinar nada para vocês. Não caiam nesse papo desses gnósticos aí, que vem dizendo que tem um conhecimento especial que Jesus ensinou somente para eles, porque eles têm essa unção, esse conhecimento, que é da onde vem a palavra gnósticos, vem da palavra gnose, significa conhecer, né? Conhecimento, né? Então, que eles têm um conhecimento especial que Jesus só deu para eles e não deu para os apóstolos. Vocês têm a unção que procede do santo. Ninguém precisa ensinar nada para vocês. Então, meu irmão, minha irmã, estude a Bíblia, cara. Estude as Escrituras. Saiba cada palavra que Deus disse nessa Bíblia aqui. Saiba a letra, saiba o versículo. Estude e entenda. Porque Deus não vai julgar você. Lembra de Jesus? João capítulo 12. Ele disse: eu não vou julgar vocês. Eu não, eu estou tranquilo. É a palavra que eu proferi que vai julgar vocês no último dia. Nós não somos cristãos, passamos da morte para a vida. Mas o que julgará o mundo é a palavra que Cristo falou. Não é a palavra que Renato ensina. Não é a palavra que Fulaninho falou na internet. É a palavra de Deus. Então, se a gente não mergulha de cabeça para aprender e estudar e entender, para ter, na minha interpretação, a unção que procede do santo, o conhecimento, todo mundo vai vir e vai falar qualquer coisa e você acredita. Todo mundo na internet fala um videozinho. Você sabia que a palavra amém, A em hebraico é Aleph, e Me é o Mun, é o Mem, e o N é o Nun, amém, a primeira, não sei o quê. Ah, vai ler a Bíblia, vai estudar, meu amigo, pelo amor de Deus. Você sabia que tem um segredo oculto aqui na palavra? Coisa nenhuma, amém, amém. Vai estudar, pelo amor de Deus. Se você não tem a unção que procede do santo, você vai precisar que alguém te ensine alguma coisa. E João diz: tudo que foi para ser ensinado está escrito. Leia e estude. Eu acho que essa é a interpretação da unção que procede do santo. O texto segue e diz assim: quanto a vocês, verso 24, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Por isso que eu acho que é o conhecimento. Né? Ele está dizendo: olha, aquilo que vocês ouviram desde o começo, a mensagem de Cristo, permaneça.
Cuidado para que ninguém leve isso de vocês. Desde o princípio, se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. O que que é isso aqui? Permanecer no Filho e no Pai. No contexto de 1 João. Esse pessoal está pegando a minha ideia. O que que é permanecer no Filho e no Pai dentro do contexto de 1 João? Ele disse: se vocês guardam o que vocês ouviram desde o princípio, vocês permanecem no Filho e no Pai. O que que é isso? Comunhão verdadeira. Você está na comunhão, que é com os apóstolos, com o Pai e com o Filho. Você está na comunhão. Lembra, João está dizendo, eu escrevo essas coisas para que tenha essa comunhão conosco, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Né? E eu escrevo essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Comunhão verdadeira. Se você guarda os ensinos de Cristo, você está na comunhão verdadeira. Você permanece no Pai e no Filho. E ele vai dizer, e esta é a promessa que ele nos fez. Olha aqui, a única coisa que Deus prometeu, a vida eterna. A gente tem muitas outras promessas no Novo Testamento, promessas incríveis, promessas de provisão, promessas de proteção, promessas de sustento, promessas de livramento, né? Mas a promessa maior que Deus nos prometeu é o quê? Vida eterna, salvação. E o que que é a vida eterna? O que que é a vida? Vamos ver se vocês lembram. O que é a vida eterna? Aí a pessoa vai dizer, não, a vida eterna é viver para sempre, né? Vida eterna é viver para sempre. Agora, você iria responder isso se você não tivesse ido para o meu casamento. Se você foi lá no meu casamento, no casamento meu e da minha esposa, tinha uma lembrancinha, um potinho assim, uma flor. Mulher gosta de dar flor para todo mundo, pelo amor de Deus, né? Aí tinha uma florzinha assim, um cacto, sei lá, como era. Meu amor, Valéria, como que é o nome daquela flor que a gente deu de presente no casamento? Ela não sabe, né? Ela só inventa de dar flor para os outros, mas não sabe. Era um cacto. João 17:3. João 17,3 tinha no meu cacto. Esta é a vida eterna, que Que te não foi para conheçam a sempre. ti. Suculenta, 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 é o nome da flor, do negócio lá. Suculenta é um tipo de planta, né? É isso, é esse negócio aí. É isso aí. Suculenta, era uma pequenininha lá. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo a quem enviaste. Esta é a vida eterna. A vida eterna tem uma definição. O que que é vida eterna? Ah, não, é você viver para frente, para sempre. Ok. O que que é vida eterna? Conhecer Deus e conhecer Jesus Cristo. A vida eterna é esta. Ele dá uma definição do que é vida eterna. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, e João vai dizer: se a gente guarda a unção que vem do santo, na minha interpretação, o conhecimento. Pode ser o Espírito também que dá o conhecimento. Permanecemos no Filho e no Pai, temos a vida eterna. Por quê? Porque a gente conhece o Pai e o Filho. A vida eterna não é conhecer o Pai e o Filho? Qual é a vida eterna? João 17,3. Conhecer o Pai e o Filho. Se alguém permanece no Pai e no Filho, conhece eles. Tem a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Ó, tinha um pessoal querendo trazer outra unção, outro conhecimento, outra doutrina, outra ideia. Anticristos. Muitos anticristos têm saído pelo mundo, ele disse atrás. Querem enganar, né? É, querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não é falsa, ou seja, essa unção que estão ensinando aí é falsa,
esses ensinos, esse conhecimento, essa coisa é falsa, a que vem de Cristo não, a que vem de Cristo é verdadeira. Os ensina acerca de todas as coisas. Tudo. Irmão, eu tenho uma revelação, um segredo oculto que eu aprendi aqui e eu quero trazer para você. Eu não preciso da sua revelação nem do seu segredo oculto, porque eu já tenho a unção que procede do Santo, que é verdadeira e não é falsa e que me ensina sobre todas as coisas. Quero saber sobre salvação. Leia, estude a palavra. Eu quero saber sobre galardão. Leia a palavra. Eu quero saber sobre santificação. Leia a palavra. Eu quero saber sobre prosperidade. Leia a palavra. Eu quero saber qualquer coisa. Estude. Você já tem a unção que procede do santo. Permaneça nela. Acerca de todos, permaneçam nele como ele os ensinou. Aí eu acho que João dá uma referência clara a um versículo que ele vai dizer o quê? Se vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos. Né? Se a gente permanece naquilo que. Ah, eu sou cristão. Rapaz do céu, você vai para qualquer noiado, qualquer drogado, qualquer assassino, qualquer cachaceiro bêbado que está no meio da rua caído, assaltando um banco agora, e perguntar, ele vai dizer: Não, mas graças a Deus, né? Fui no culto domingo, né? Graças a Deus, aí fui na missa. Graças a Deus, tu é um mau caráter, tu é um pilantra. Você vem dizer graças. É o cristão não praticante, o evangélico não praticante, né? Eu sou evangélico, mas eu estou afastado, né? Eu sou católico, mas não vou na missa faz 15 anos, né? É o cristão não praticante. Jesus vai dizer que quem é discípulo é quem permanece no que ele ensinou. Quem não permanece no ensino de Cristo não é discípulo. Ah, não, mas não é discípulo. É o que ele disse aqui. Permaneçam nele como ele os ensinou. E o texto já disse lá atrás: aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. A gente já leu isso nos versículos anteriores. E agora é interessante, porque o final do capítulo 2 que a gente vai finalizar com ele agora, e vai entrar no capítulo 3, ele vai entrar com os pés na porta. Olha o que ele diz, filhinhos, mais uma vez, né? Ele bate pesado, daqui a pouco ele diz filhinhos, né? Filhinhos, né? O tempo inteiro. E agora permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, porque Cristo está oculto, Cristo está guardado, Cristo está com o Pai, ele não está aqui, assim, na nossa frente, ele está oculto. Fiquem no conhecimento de Cristo, na comunhão com Ele e com o Pai e com o Espírito, na comunhão verdadeira, porque Ele está oculto. Mas quando Ele aparecer, olha o que Ele vai dizer: tenhamos confiança. Sabe aquele cara que está devendo? O funcionário que ele é mau caráter, que o patrão tá lá, né? E quando ele vê o patrão, ele fica doidinho porque ele acha que vai ser demitido. Por quê? Tá devendo, tá trabalhando errado, tá fazendo o que não deve. Jesus está dizendo por meio de João, faça o contrário. Permaneça nos ensinos de Cristo, porque quando ele se manifestar, a gente vai ter confiança. Ainda bem que ele veio. Porque se você não permanece nos ensinos de Cristo, quando ele se manifestar, você vai ter medo. Que é o que ele vai dizer lá na frente. O perfeito amor lança fora o medo. O amor completo lança fora o medo. No amor não há medo. Aquele que foi aperfeiçoado pelo amor no dia do juízo não tem medo. É o que ele vai dizer lá na frente, né? Então ele vai dizer: não sejamos envergonhados diante dele na sua vida. É o filho que está orgulhoso. Eu passei por um monte disso aqui. Cara, meu pai dizia: lava os pratos. Quando eu ouvi o portão batendo, eu corria para a pia. Aí ele sabia, a pia cheia de prato, começou a lavar o prato, o quê? Tem 10 minutos. Apanhava. Ele deixou o dia inteiro para eu lavar os pratos. Ficava envergonhado diante da chegada dele. Porque ele deixou um recado para mim. E eu não fiz aquilo que ele pediu. É a mesma coisa. Cristo deixou os seus ensinos, a sua unção, para que a gente pudesse ter a sua unção e permanecer em comunhão com o Pai e com Ele. E quando Ele manifestar, Ele vai nos encontrar, servo bom e fiel, né? Lembra? Ele vai dizer: a gente não vai ser envergonhado. Verso 29, se vocês sabem que Ele é justo, saibam também que de todo aquele que praticar a justiça é nascido dele. Ou seja, todo aquele que anda como Ele andou é filho de Deus. Ah, vou tirar um descanso que eu sou filho de Deus. Filho de Deus é aquele que anda como Deus. Quem faz o que Deus faz. Quem anda como Cristo andava. Esse é filho de Cristo, filho de Deus.
E ele vai entrar agora no capítulo 3 de maneira extraordinária. Veja com que grande amor nos tem concedido o Pai. Nós somos filhos de Deus. Isso aí é loucura. A gente vai ver isso mais adiante, mas deu para pegar a ideia, deu para entender, tá mais ou menos. Não entendeu? Tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Fiquem à vontade, a gente vai parar por aqui, daí a gente, cada vez a carta fica melhor. Não, é extraordinário. João é assim, é igual o Apocalipse, né? Você lê um, aí daqui a pouco você vê, assim, meu Deus do céu, aí daqui a pouco você vê, né? É aquele negócio, é como um zoom, né? Você vai dando um zoom, lembra aqueles vídeos que você vai dando um zoom e vai vendo mais detalhes? É a carta de João. E vai entrando para esse pedaço final agora, é extraordinário. Vai falar sobre a vida da igreja, o amor entre os irmãos, vai falar sobre. O capítulo 5 é extraordinário. É, assim, é 4 também, assim, ou seja, a carta toda, né? Mas, enfim, fiquem à vontade para perguntar alguma coisa, comentar. Vou beber uma água. Eu acho que é isso, né? Então, maravilha. Ó, fazer nosso jabazinho de sempre. Se você quiser aprender a interpretar melhor a Bíblia, gêneros literários, aprender a interpretar profecia, aprender a interpretar parábola, aprender a interpretar narrativa, aprender a interpretar carta, mandamento, enfim, todo tipo. Aprender o que que é uma perícope, quando o texto começa, aprender a comparar traduções, né? Aprender sobre uma rotina de organização para você ter uma vida devocional organizada e tudo mais. Vai no nosso Instagram, né? Lá no link da nossa bio e também no link. Ô, Cado, tu deixa fixado no primeiro comentário, né? No link fixado na descrição do vídeo. Na gravação do YouTube fica, né? Você põe como que é. Sim, Então, exatamente. perfeito. Vai lá nesse link, é o nosso curso A Bússola da Bíblia. Eu e Cado, nós somos os professores do curso, então fica à vontade para ir lá. É, precinho de troco de pão, você divide em 30 mil vezes sem juros, né? Acho que fica R$ 9,90, 12, R$ 10, não sei quanto fica por mês, né? Quando divide assim, muitas vezes, fica R$ 10 por mês, R$ 12. Um negócio assim, mixaria mesmo, bem baratinho. Então, se você quiser, fica aqui. A dica, vai lá, assina nosso curso, entra para nossa turma da Bússola da Bíblia, tá bom? Deus abençoe vocês. Foi muito bom estar por aqui. Reitero, próxima semana.